Olá, estrelas! Hoje eu vim falar com vocês sobre quando a gente recebe os sinais do universo, os sinais do nosso anjo da guarda. Eu separei 3 sinais que são muito claros e objetivos, mas existem muitos outros. Se você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vanessa Frigo, muito bem-vinda. E se você já é uma estrela aqui do canal, bem-vindo e bem-vindo novamente. Já aproveita, deixa seu like, curte, compartilha. Falar sobre sinais do universo, a gente tem que falar sempre pensando que o universo não liga e desliga. Isso é uma coisa que eu falo sempre, já falei em outros vídeos inclusive, porque normalmente a gente tem a ideia de que agora eu vou me conectar. Não, a gente está conectado o tempo inteiro. O plano espiritual, o plano físico, a terceira dimensão, a quarta dimensão, a quinta dimensão, tudo isso está conectado o tempo todo. A gente é que desaprendeu a dar ouvido à nossa intuição, a enxergar os sinais, a colocar a mente no presente, porque a gente pensa no futuro e no passado. Então, quando eu penso no futuro, eu não estou apto a ver o que está acontecendo à minha volta. Quando vem um sinal muito contundente, tipo uma borboleta sentou na minha mão, tá? Isso me tira desse estado da mente dispersiva e eu venho para o presente. E às vezes os sinais, eles acontecem assim, te colocam no presente, porque você precisa enxergar. Então, o primeiro sinal que eu quero falar para vocês é um sinal sobre os sonhos. Na verdade, quando é uma mensagem que você tem para receber, você acorda com uma sensação de uma saudade de algo que você não sabe exatamente o que é, uma saudade daquele sonho ou uma emoção muito forte relacionada ao sonho. Teve uma vez que eu tive um sonho bastante doido, que eu não vou ficar aqui contando o sonho, mas basicamente eu sonhei com uma situação onde eu ia com uns amigos para um lugar. E quando eu sonhei isso, eu nem pensava sobre essa possibilidade, era uma outra cidade e tal, nada existia. E rolava uma discussão gigante, uma coisa assim, por uma besteira. E nessa época, eu anotava muitos sonhos. Aliás, eu devo voltar a anotar, porque a gente vai perdendo isso pelo meio do caminho. Mas como eu estava estudando sonhos, então eu estava focada nisso, então eu tinha um caderno do lado da cama que eu anotava tudo. E eu anotei algumas frases, inclusive, que me chamaram muita atenção. E eu vou dizer que não passou 1 mês e meio e eu fui para essa viagem, aconteceu aquilo, e quando eu voltei com uma sensação de que eu já tinha vivido aquilo, mas eu tinha esquecido aquele sonho. Já não lembrava. Por isso que é muito legal você anotar, porque às vezes demora um tempo para você perceber. E o sonho era um sinal claro, não vá, mas eu esqueci. E fui, eu nem lembrei quando a viagem apareceu e tal. Quando eu voltei, que eu fui olhar o sonho e eu fiquei, meu Deus, as frases que eu ouvi nessa briga, nessa situação, elas estavam anotadas no meu caderno. Foi uma coisa assim absurda. É claro que não é sempre assim, né? O povo pode até falar que são um sonho premonitório e tal. Existem outros sinais. É um que é muito... a moto não tem como, né? Tem São Paulo com barulho. Tem um que é um sinal super importante para mim, que é quando eu descobri que eu estava grávida. Eu descobri que eu estava grávida em cima de uma moto, no meio da estrada, debaixo de chuva. A situação mais surreal possível. A gente tinha ido viajar, eu e o Leandro, e a gente estava... Isso não estava no roteiro, no pré-roteiro, mas enfim. A gente estava lá na praia e a gente, de repente, sentiu o cheiro de ir embora. E é muito... Não, vambora. E a gente foi. Aí começou a cair uma chuva. Já era de noite, a gente estava programado ficar mais uma semana, mas a gente quis ir para casa, então fizemos as malas, saímos correndo. E eu lembro que eu estava com um casaco de couro, que não era um casaco de couro de andar de moto, era um casaco de couro que atrás, aqui assim, entrava água. E aí eu estava encharcada, não enxergava nada, porque a chuva estava vindo assim, ó. A gente subindo a serra, e aí, tipo, eu não enxergava nada. Meu Deus do céu, que coisa, né? E um frio, e aquela água caindo aqui atrás, assim, entrando, molhando todas as minhas costas, olha. E aí, de repente, no meio desse caos todo, eu ouvi, senti, não sei dizer exatamente, mas é como se fosse um ouvir que não é um ouvir dessa dimensão.
Mas é um sinal, né? Fala pro papai e devagar, porque agora nós somos 3. Na hora eu fiz... Ai... Eu tô grávida. Não tava planejado, tava fazendo todas as coisas, né? Pra gente, não era o momento, ou seja, era o momento, mas a gente tava se prevenindo. E o Gabriel, quando ele quis vir, ele burlou todos os anticoncepcionais possíveis que eu tava tomando. Mas enfim. Então, isso também é um sinal objetivo. Eu tô compartilhando com vocês, mas existem muitos outros no nosso cotidiano. O outro sinal que é interessante é quando você está pensando sobre o assunto e você ouve uma música, que tem tudo a ver com o assunto. Isso parece uma besteira, né? Mas não, porque a gente não está desligado e quando você precisa de uma resposta objetiva, às vezes aquela música ela vai despertar um sentimento em você, ela vai despertar uma emoção, ela vai despertar alguma coisa ou simplesmente alguém falar sobre uma música que você sabe que é uma resposta. Outro dia eu tava conversando com o Leandro e falando, pô, eu queria pegar o Raul Seixas, que tem umas músicas que ele escreveu com o Paulo Coelho, que são muito interessantes no sentido espiritual da coisa. Tá? Tirando a coisa de, gosto ou não gosto de rock, gosto ou não gosto de tocar Raul, né? É coisa de bicho grilo, não é coisa de bicho grilo. Tem essa questão da música, de ter uma questão espiritual, principalmente nas que ele escreveu com o Paulo Coelho. E aí eu tava falando isso com ele e a gente tava conversando, né, sobre se isso era bicho grilo, se isso tinha interesse no canal. Aliás, se tiver interesse, coloca aí. E aí eu fui pegar o meu YouTube e eu abri na primeira página do YouTube o primeiro vídeo que aparece. O primeiro vídeo que apareceu foi 8 frases do Raul Seixas que vão explodir sua cabeça, alguma coisa assim. Eu falei, tá, beleza, né? Vai lá, vai ver, não descarta a ideia. Faz. Então, quando o universo ele quer te dar um recado, ele vai usar as ferramentas que estão acessíveis para você. A terceira ferramenta, né? Então, sonhos, música. A terceira são as mensagens, as frases. Sabe quando a gente quer uma resposta e a gente pede uma resposta para o universo e abre um livro? Já fizeram isso? E aí você bate o olho onde está, é uma informação. O Sebastian Bach, ele falava muito isso, acho que no Ilusões, que é um livro bem antigo. Mas, enfim, isso é uma forma que a gente faz para pedir uma resposta. Eu vou lá e eu peço. Mas isso acontece muito quando a gente está pensando em alguma coisa e, de repente, a gente vê uma frase que complementa, que clareia o nosso pensamento, que dá uma machada na bola, fala, é isso. Então, quando você está precisando, ou quando o seu plano, o seu anjo da guarda, quando o plano espiritual ele precisa te dar um recado, ele vai usar a ferramenta que está na sua frente. A diferença é que você vai sentir. Você pode olhar 10 daquelas imagens com frasezinha, seja feliz, a vida é assim, não deixe que não sei o quê, mas 10, aquilo tem de monte, né? Facebook, Instagram e tal. Mas aquela que é uma resposta, é um toque, é uma comunicação com o seu anjo, você vai sentir de forma diferente. E eu aconselho que você anote, porque não é necessariamente na hora que a gente tem a resposta, mas aquilo te tocou de alguma forma, anota, porque isso vai voltar. Outra coisa que é bastante, que são as sincronicidades, eu falei 3, mas eu lembrei de uma quarta agora, então eu vou falar, no chuveiro. Eu lembrei que uma estrela escreveu um comentário, beijo, no vídeo passado, num dos vídeos, que ela falava que ela se comunicava no chuveiro. E quando a gente está no chuveiro, a gente está fazendo uma limpeza física, mas a gente também pode fazer uma limpeza emocional, uma limpeza de alma, sabe? Assim, vamos lavar a alma. E o chuveiro é um momento muito interessante. Então, se você quiser ter contato, resposta, se abrir para receber essas intuições, coloca um mantra, coloca uma música calma, abaixa um pouco a luz do chuveiro, tira um pouco esse tempo para você. Enquanto você está se limpando, você está limpando suas emoções, está deixando essa água levar tudo embora. E lá você também recebe mensagens. Então é assim, se você tiver alguma mensagem que quiser compartilhar com a gente, escreve aqui, comenta. A gente vai trocando figurinha aqui. Todas as estrelas, elas
conversam entre si, eu adoro isso, fica todo mundo conversando e falando e contando seus casos. Então, se você tiver um caso, uma mensagem, alguma coisa que você identificou, comenta aqui. Um beijo e muita luz!